Você já imaginou como seria se aquele chefe arrogante que humilha funcionários recebesse exatamente o que merece? A história que vou contar hoje vai te surpreender completamente. Marcos Ferreira era o típico CEO que demitia pessoas por puro prazer, até que demitiu a pessoa errada. O que aconteceu depois mudou não só a vida dele, mas de todos ao redor. Prepare-se para uma reviravolta que você nunca vai esquecer. Antes de começar essa história incrível, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo? E se você gosta de histórias que mostram como a justiça funciona na vida real, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Marcos Ferreira ajustou o nó da gravata italiana enquanto observava o movimento do escritório através das paredes de vidro de sua sala. Aos 42 anos, ele havia construído um império no setor de tecnologia financeira, transformando a Fintech Solutions em uma das empresas mais promissoras do mercado. Seu escritório no 30º andar oferecia uma vista panorâmica da cidade, um lembrete constante de quão alto havia chegado desde seus dias como programador em uma startup mal ventilada. Senhor Ferreira, a voz de sua secretária ecoou pelo interfone, a reunião com o conselho está marcada para as 15 horas. Marcos nem se deu ao trabalho de responder. Esperava-se que todos simplesmente soubessem o que ele queria, quando queria. Essa era a cultura que ele havia criado: eficiência absoluta, resultados impecáveis e tolerância zero para a mediocridade. Ele acreditava que o medo era um motivador mais eficaz que a gratidão, e seus funcionários certamente o temiam. No andar de baixo, o departamento de desenvolvimento funcionava como uma máquina bem oleada. Desenvolvedores digitavam furiosamente, analistas revisavam códigos e gerentes de projeto coordenavam prazos impossíveis. Todos sabiam que um erro poderia significar uma demissão sumária. Marcos havia demitido 17 pessoas nos últimos 6 meses, sempre com a mesma frieza com que descartaria um equipamento defeituoso. Entre os funcionários, sussurrava-se sobre sua personalidade. Alguns o chamavam de visionário, outros de tirano. Marcos preferia o termo exigente. Ele acreditava que havia construído seu sucesso através de padrões inflexíveis e disciplina férrea. Não havia espaço para sentimentalismos em seu mundo corporativo. A empresa prosperava financeiramente, mas o ambiente de trabalho era tóxico. A rotatividade era alta, os níveis de estresse astronômicos, e muitos talentos promissores abandonavam a empresa após poucos meses. Marcos via isso como seleção natural empresarial. Apenas os mais fortes sobreviveriam em seu ecossistema. Enquanto caminhava pelos corredores, os funcionários instintivamente baixavam a cabeça, fingindo estar absortos em suas tarefas. Marcos gostava desse efeito. Significava respeito, pensava ele, sem perceber que era apenas medo disfarçado. Sua presença era como uma nuvem de tempestade se aproximando. Todos sabiam que era melhor se abrigar. Controle através do medo, lucro através da pressão era seu mantra não oficial. Marcos Ferreira havia criado um reino empresarial onde ele era o rei absoluto, e todos os outros eram meramente peças em seu tabuleiro de xadrez corporativo. Mas nem todos os reis percebem quando suas fundações começam a rachar, e Marcos estava prestes a descobrir que até mesmo os tronos mais altos podem desmoronar. Clara Mendes chegava sempre 15 minutos antes do horário, uma xícara de café ainda fumegante na mão e um sorriso genuíno no rosto. Aos 28 anos, ela era uma das desenvolvedoras mais talentosas da Fintech Solutions, especializada em algoritmos de segurança financeira. Diferente da maioria dos colegas, Clara não havia sido contaminada pelo clima tóxico da empresa. Ela genuinamente amava o que fazia. Formada em ciência da computação pela USP com mestrado em cibersegurança, Clara havia escolhido a Fintech Solutions não pelo salário, embora fosse competitivo, mas pela oportunidade de trabalhar com tecnologias inovadoras. Nos seus 2 anos na empresa, ela havia desenvolvido 3 sistemas de proteção contra fraudes que haviam economizado milhões para os clientes da empresa. Sua mesa era um oásis de organização em meio ao caos controlado do departamento. Post-its coloridos com lembretes, uma pequena planta suculenta que ela regava religiosamente, e fotos de sua família decoravam seu espaço de trabalho. Clara tinha o dom raro de manter a humanidade intacta em um ambiente corporativo desumano. Bom dia, pessoal. Ela cumprimentava a equipe todas as manhãs, mesmo quando recebia apenas resmungos em resposta. Clara acreditava que pequenos gestos de gentileza poderiam plantar sementes de mudança. Ela frequentemente ajudava colegas com problemas técnicos,
ficava até tarde para revisar códigos de outros desenvolvedores, e sempre se voluntariava para projetos desafiadores. Seu trabalho mais recente era um sistema de detecção de anomalias que poderia revolucionar como a empresa identificava transações suspeitas. Clara havia passado meses aperfeiçoando o algoritmo, testando-o em diferentes cenários, refinando sua precisão. Era um projeto que poderia render uma promoção significativa e reconhecimento da diretoria. Mas Clara não trabalhava apenas pelo reconhecimento. Ela vinha de uma família humilde, seus pais eram professores da rede pública, e ela havia crescido vendo o valor do trabalho dedicado e honesto. Cada linha de código que escrevia era imbuída dessa ética de trabalho, dessa crença de que tecnologia deveria servir para melhorar a vida das pessoas. Durante os intervalos, Clara frequentemente consolava colegas que haviam sido repreendidos por Marcos ou estavam considerando deixar a empresa. Ela tinha uma habilidade natural para ouvir e oferecia perspectivas construtivas mesmo nas situações mais difíceis. Talvez ele esteja apenas tendo um dia ruim, ela dizia sobre Marcos, sempre tentando encontrar o lado positivo nas pessoas. Seus colegas a admiravam, mas também se preocupavam com ela. Clara parecia impermeável à negatividade que permeava a empresa, como se tivesse um escudo invisível de otimismo. Eles sabiam que era apenas questão de tempo até que sua positividade colidisse com a realidade brutal de Marcos Ferreira. Na noite anterior ao que seria o dia mais importante de sua carreira, Clara finalizou os últimos ajustes em seu projeto. Ela havia preparado uma apresentação detalhada, documentado cada aspecto do sistema, e estava genuinamente animada para mostrar os resultados. Não sabia que estava prestes a se tornar mais uma vítima da paranoia e arrogância de seu chefe. A manhã de terça-feira começou normalmente para Clara. Ela estava revisando os últimos detalhes de sua apresentação quando recebeu um e-mail de Marcos. Minha sala. Agora. Não havia contexto, não havia cortesia, apenas a frieza típica de sua comunicação. Clara respirou fundo, pegou seus arquivos e se dirigiu ao elevador. A sala de Marcos era intimidante por design, móveis escuros, decoração minimalista, e aquela vista imponente da cidade que servia para lembrar a todos quem estava no comando. Marcos estava de pé atrás de sua mesa, os braços cruzados, expressão severa. Não ofereceu para Clara se sentar. Sabe por que está aqui? Ele perguntou, sua voz cortante como uma lâmina. Clara sorriu nervosamente. Acredito que seja sobre o projeto de detecção de anomalias. Estou muito animada para apresentar os resultados finais. Resultados? Marcos riu amargamente. Você chama de resultados esse desastre que quase custou nossa parceria com o Banco Central. A confusão se estampou no rosto de Clara. Senhor Ferreira, não entendo. O sistema foi testado extensivamente, todos os parâmetros estão dentro das especificações. Não me venha com desculpas técnicas. Marcos bateu a mão na mesa com força suficiente para fazer Clara dar um passo para trás. Por causa da sua incompetência, quase perdemos o contrato mais importante do trimestre. O sistema apresentou falhas críticas na demonstração para o cliente. Clara sentiu o mundo girar. Ela havia trabalhado pessoalmente na demonstração 3 dias antes, e tudo havia funcionado perfeitamente. Senhor Ferreira, deve haver algum mal-entendido. Posso verificar os logs do sistema, analisar o que pode ter dado errado. O que deu errado foi eu ter confiado em você. Marcos se aproximou, sua presença intimidante preenchendo o espaço entre eles. 2 anos investindo em alguém que se mostrou completamente incompetente no momento mais crucial. As palavras atingiram Clara como socos físicos. Ela tentou manter a compostura profissional, mas sentia lágrimas se formando. Por favor, me dê a oportunidade de investigar. Tenho certeza de que posso identificar o problema e corrigi-lo. A oportunidade. Marcos riu novamente, um som desprovido de qualquer calor humano. Você já teve sua oportunidade e a desperdiçou espetacularmente. Não posso me dar ao luxo de manter funcionários que sabotam nossos negócios. Sabotam. A voz de Clara saiu como um sussurro. A acusação era tão absurda, tão injusta, que ela mal conseguia processar. Senhor Ferreira, eu nunca faria nada para prejudicar a empresa. Cada linha de código foi escrita com dedicação total. Dedicação? Marcos interrompeu, sua voz carregada de sarcasmo. Dedicação seria entregar um produto que funciona.
Dedicação seria não envergonhar a empresa na frente de clientes importantes. Você não tem dedicação, você tem mediocridade disfarçada de esforço. Clara sentiu algo se quebrar dentro dela. Não era apenas o emprego que estava perdendo, era sua confiança, sua autoestima, sua crença de que trabalho árduo e integridade eram valorizados. Eu posso melhorar. Por favor, me dê mais uma chance. Não há mais chances, Marcos retornou à sua mesa, já desinteressado na conversa. Recursos humanos já foi notificado. Você tem 1 hora para limpar sua mesa e sair do prédio. Segurança a acompanhará. Clara ficou parada por um momento que pareceu uma eternidade, tentando processar a devastação completa de sua carreira profissional. Quando finalmente encontrou sua voz, ela perguntou: por quê? Por que está fazendo isso comigo? Marcos levantou os olhos dos papéis em sua mesa, e Clara viu algo que a assombrou: prazer. Ele estava genuinamente desfrutando de sua dor. Por que posso? E por que pessoas como você precisam aprender que no mundo real, boas intenções não compensam incompetência? Essas foram as últimas palavras que Clara ouviu antes de sair da sala, carregando não apenas a humilhação da demissão injusta, mas a ferida profunda de ter sua integridade questionada por alguém que não possuía nem uma fração de sua ética ou competência. 3 semanas após a demissão devastadora de Clara, a Fintech Solutions enfrentava uma crise que ameaçava sua própria existência. O sistema de detecção de anomalias, o mesmo projeto pelo qual Clara havia sido culpada e demitida, estava apresentando falhas catastróficas em múltiplos clientes. Transações legítimas estavam sendo bloqueadas, enquanto fraudes reais passavam despercebidas. Roberto Silva, o diretor de tecnologia e único funcionário sênior com coragem suficiente para confrontar Marcos ocasionalmente, estava mergulhado em uma investigação desesperada. Com 15 anos de experiência na empresa, Roberto havia presenciado muitas das demissões arbitrárias de Marcos, mas a de Clara havia o incomodado particularmente. Ele conhecia a qualidade excepcional de seu trabalho. Isso não faz sentido, murmurou Roberto enquanto analisava linhas intermináveis de código no monitor. Era sua 4ª noite seguida trabalhando até tarde, tentando identificar a origem das falhas. O sistema desenvolvido por Clara era tecnicamente sólido. Ele havia revisado pessoalmente cada módulo durante o desenvolvimento. Foi então que Roberto descobriu algo alarmante. Nos logs do sistema, ele encontrou evidências de modificações não autorizadas feitas após a demissão de Clara. Alguém havia alterado parâmetros críticos do algoritmo, introduzindo bugs deliberadamente. As datas das modificações correspondiam exatamente aos dias em que as falhas começaram a aparecer nos sistemas dos clientes. Quem fez essas mudanças? Roberto sussurrou para si mesmo, investigando mais profundamente. O que descobriu o deixou sem palavras. As alterações haviam sido feitas usando as credenciais administrativas de Marcos Ferreira. Roberto sentiu um frio no estômago. Ou Marcos havia sabotado intencionalmente o sistema de Clara para justificar sua demissão, ou alguém havia usado suas credenciais sem autorização, o que representaria uma violação de segurança ainda mais grave. Em ambos os casos, Clara havia sido injustamente culpada por problemas que não havia causado. A investigação revelou mais detalhes perturbadores. O sistema de Clara havia funcionado perfeitamente na demonstração original para o Banco Central. O desastre mencionado por Marcos nunca havia acontecido. Os clientes estavam, na verdade, extremamente satisfeitos com a performance inicial do sistema. As falhas só começaram após as modificações não autorizadas. Roberto também descobriu que Clara não era a primeira funcionária competente a ser demitida sob falsas acusações. Revisando casos anteriores, ele identificou um padrão perturbador. Marcos frequentemente demitia funcionários talentosos logo após eles completarem projetos importantes, geralmente alegando falhas ou incompetências que não podiam ser substanciadas. A realização mais chocante veio quando Roberto acessou as comunicações internas de Marcos. Ele encontrou e-mails onde Marcos discutia com outros executivos sobre gerenciar custos de pessoal e otimizar a estrutura salarial. Clara estava sendo paga significativamente acima da média do mercado devido ao seu talento excepcional, e Marcos havia deliberadamente orquestrado sua demissão para contratar substitutos mais baratos. Meu Deus, Roberto sussurrou, a magnitude da injustiça se tornando clara. Marcos não havia apenas demitido Clara injustamente, ele havia destruído sua reputação profissional, sabotado deliberadamente seu trabalho,
e causado danos potencialmente irreversíveis à sua carreira. E tudo isso por pura ganância corporativa. Roberto sabia que precisava agir, não apenas por Clara, mas por todos os funcionários talentosos que haviam sido vítimas da manipulação sistemática de Marcos. Ele começou a compilar evidências, documentar cada descoberta, preparar um caso irrefutável. Marcos Ferreira havia construído seu reino sobre mentiras e manipulação, mas Roberto estava determinado a expor a verdade. Na madrugada seguinte, enquanto Roberto finalizava sua investigação, ele não podia imaginar que suas descobertas desencadeariam uma sequência de eventos que transformaria não apenas a vida de Clara, mas o próprio destino de Marcos Ferreira de maneiras que ninguém poderia prever. A segunda-feira seguinte trouxe mudanças sísmicas para a Fintech Solutions. Roberto havia passado o fim de semana compilando um dossiê abrangente sobre as práticas fraudulentas de Marcos. Documentos, logs de sistema, gravações de reuniões, e-mails internos, tudo meticulosamente organizado para apresentar um caso irrefutável de má conduta corporativa. Às 8 horas da manhã, Roberto solicitou uma reunião urgente com o Conselho de Administração. Marcos, inicialmente irritado pela aparente insubordinação de seu diretor de tecnologia, não tinha ideia de que estava prestes a enfrentar a tempestade perfeita que ele mesmo havia criado. Senhores conselheiros, Roberto começou, sua voz firme e controlada na sala de reuniões, preciso apresentar evidências de violações graves de conduta que estão colocando nossa empresa em risco legal e financeiro significativo. Marcos estava presente na reunião, recostado arrogantemente em sua cadeira, um sorriso desdenhoso no rosto. Roberto, espero que tenha uma boa explicação para desperdiçar o tempo de todos com suas teorias conspiratórias. Mas conforme Roberto apresentava cada peça de evidência, o sorriso de Marcos foi gradualmente desaparecendo. Os logs do sistema mostrando as sabotagens deliberadas. Os e-mails discutindo otimização de custos de pessoal. As comunicações onde Marcos instruía subordinados a criar documentação falsa para justificar demissões. O padrão sistemático de targeting de funcionários talentosos e bem pagos. Isso é ridículo, Marcos tentou interromper, mas sua voz já havia perdido a autoridade costumeira. Roberto claramente está tentando sabotar minha liderança com acusações infundadas. O presidente do conselho, Dr. Eduardo Vasconcelos, um homem de 65 anos com décadas de experiência em governança corporativo, estudou os documentos com crescente alarme. Marcos, essas evidências são extremamente detalhadas e específicas. Você tem explicações para essas modificações não autorizadas nos sistemas? As modificações foram necessárias para a otimização operacional, Marcos gaguejou, pela primeira vez em anos sem uma resposta preparada. Otimização que causou falhas catastróficas em sistemas de clientes, outro conselheiro questionou. Marcos, temos 3 clientes importantes ameaçando processos judiciais devido a essas otimizações. A situação deteriorou rapidamente. Roberto apresentou cálculos mostrando que as demissões injustas e a sabotagem de sistemas haviam custado à empresa milhões em produtividade perdida, retrabalho e potenciais processos legais. Mais devastador ainda, ele havia identificado pelo menos 8 funcionários excepcionais que foram demitidos sob falsas pretensões nos últimos 2 anos. Clara Mendes não foi um caso isolado, Roberto continuou implacavelmente. Ela foi apenas a mais recente vítima de um padrão sistemático de má gestão e possível fraude corporativa. Dr. Vasconcelos se inclinou para a frente, sua expressão grave. Marcos, essas são acusações extremamente sérias. Você está sendo acusado de sabotagem deliberada, demissões injustas, criação de documentação falsa e má conduta fiduciária. Tem algo a dizer em sua defesa? Marcos olhou ao redor da sala, vendo rostos que antes mostravam deferência agora exibindo desconfiança e desdém. Seu reino cuidadosamente construído estava desmoronando diante de seus olhos, e pela primeira vez em sua carreira, ele estava completamente sem poder. Eu sempre agi no melhor interesse da empresa, ele murmurou, sua voz quase inaudível. Seus atos sugerem o contrário, Dr. Vasconcelos respondeu friamente. Roberto, por favor, compile todas essas evidências para nossa equipe legal. Marcos, você está suspenso imediatamente de todas as funções, pendente uma investigação completa. Quando Marcos saiu da sala de reuniões, ele não era mais o CEO todo-poderoso da Fintech Solutions. Ele era apenas um homem de meia-idade enfrentando as consequências devastadoras de anos de arrogância, manipulação e crueldade.
Seu império havia desmoronado em uma única manhã, e o pior ainda estava por vir. 2 semanas após a suspensão de Marcos, Clara Mendes estava sentada em um pequeno café próximo ao seu novo apartamento, digitando furiosamente em seu laptop. A demissão injusta havia inicialmente a devastado, mas nos últimos dias, algo extraordinário estava acontecendo. Sua história havia se espalhado pelas redes sociais tecnológicas, e ofertas de trabalho começaram a chover. O que Clara não sabia era que Roberto Silva havia vasculhado seus contatos na indústria, compartilhando discretamente a história de sua demissão injusta e evidências de seu talento excepcional. A comunidade tecnológica, frequentemente crítica de práticas corporativas abusivas, havia abraçado Clara como um símbolo de resiliência e competência técnica. Clara Mendes. Uma voz interrompeu seus pensamentos. Ela levantou os olhos para ver uma mulher elegante de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos perfeitamente arrumados, usando um blazer azul marinho. Sou Patrícia Oliveira, CEO da CyberGuard Technologies. Clara quase derrubou seu café. A CyberGuard era uma das empresas de cibersegurança mais respeitadas do país, conhecida por sua cultura corporativa progressista e tecnologia inovadora. Patrícia Oliveira era uma lenda na indústria, uma das poucas mulheres COR no setor tecnológico brasileiro. Posso me sentar? Patrícia perguntou com um sorriso caloroso. Gostaria de conversar sobre uma oportunidade que pode interessar você. Nos próximos 45 minutos, Patrícia explicou que a CyberGuard havia acompanhado de perto a situação na Fintech Solutions. Eles não apenas estavam oferecendo uma posição para Clara, mas queriam que ela liderasse uma nova divisão de detecção de fraudes financeiras. Sua experiência, combinada com a injustiça que sofreu, na verdade demonstra exatamente o tipo de integridade e competência técnica que valorizamos, Patrícia explicou. Não queremos apenas contratar você, queremos que você seja sócia da empresa. Clara ficou sem palavras. Em questão de semanas, ela havia passado da devastação da demissão injusta para uma oportunidade que superava seus sonhos mais ambiciosos. Mas Patrícia não havia terminado. Há mais uma coisa, Patrícia continuou, seus olhos brilhando com algo que parecia satisfação. Nosso departamento jurídico está preparando um processo contra a Fintech Solutions por práticas trabalhistas abusivas. Queremos você como testemunha principal. É hora de garantir que outras pessoas não sofram o que você sofreu. Enquanto isso, a situação de Marcos continuava deteriorando. A investigação do conselho havia revelado uma rede ainda mais extensa de má conduta. Além das demissões injustas, descobriram evidências de desvio de verbas, contratos fraudulentos com fornecedores fictícios e manipulação de dados financeiros apresentados aos investidores. O que mais chocou os investigadores foi a descoberta de que Marcos havia sistematicamente roubado crédito pelos projetos de seus subordinados, apresentando-os como suas próprias inovações em conferências e relatórios corporativos. O sistema de detecção de anomalias de Clara, por exemplo, estava sendo creditado exclusivamente a Marcos em documentos oficiais da empresa. Dr. Vasconcelos convocou uma segunda reunião do conselho na sexta-feira. Senhores, ele anunciou, a investigação revelou violações que vão muito além do que inicialmente imaginávamos. Marcos Ferreira não apenas abusou de sua posição, mas potencialmente cometeu crimes que podem resultar em acusações federais. A sala ficou em silêncio. Mesmo os conselheiros mais experientes raramente haviam visto um caso de má conduta corporativa tão sistemático e abrangente. Qual é nossa responsabilidade legal? Perguntou um dos conselheiros. Completa transparência com as autoridades, Dr. Vasconcelos respondeu firmemente. E reparações substanciais para todas as vítimas de suas ações. Marcos, que ainda não sabia sobre a extensão das descobertas ou sobre a nova vida próspera de Clara, estava prestes a descobrir que as consequências de seus atos iriam muito além da perda de emprego. Ele havia plantado sementes de crueldade e injustiça, e estava prestes a colher uma tempestade que mudaria sua vida para sempre. 6 meses depois da demissão de Clara, Marcos Ferreira se encontrava em uma situação que jamais poderia ter imaginado. Sentado no escritório modesto de seu advogado de defesa criminal, Dr. Henrique Santos, ele tentava processar a magnitude da catástrofe que sua vida havia se tornado. Marcos, vou ser direto, Dr. Santos disse, ajustando os óculos enquanto revisava uma pilha impressionante de documentos. O Ministério Público Federal tem um caso extremamente sólido. As acusações incluem fraude corporativa, desvio de fundos, falsificação de documentos,
e violação grave dos direitos trabalhistas. Estamos falando de uma possível sentença de 8 a 12 anos de prisão. Marcos sentiu o mundo girar. Nos últimos meses, ele havia assistido seu império desmoronar peça por peça. A Fintech Solutions havia sido vendida em uma venda de liquidação forçada. Sua conta bancária havia sido congelada. Sua esposa havia pedido divórcio e levado os filhos. Sua casa de luxo estava sendo leiloada para pagar dívidas e multas. Como chegamos a este ponto? Marcos murmurou, mais para si mesmo que para o advogado. Você subestimou gravemente as consequências de suas ações, Dr. Santos respondeu sem rodeios. Cada funcionário que você demitiu injustamente, cada sistema que sabotou, cada documento que falsificou, tudo isso deixou um rastro de evidências. Roberto Silva fez um trabalho meticuloso documentando suas práticas. Enquanto Marcos enfrentava o colapso total de sua vida, Clara estava vivenciando uma transformação extraordinária. A CyberGuard Technologies havia se tornado mais do que apenas um novo emprego, era a realização de sonhos que ela nem sabia que tinha. Como sócia fundadora da nova divisão de detecção de fraudes, Clara havia desenvolvido 3 sistemas revolucionários de segurança financeira. Sua equipe de 15 desenvolvedores a respeitava não apenas por sua competência técnica, mas por sua liderança empática e inspiradora. Era exatamente o oposto do estilo de gestão tóxico que havia experimentado com Marcos. Clara Patrícia Oliveira disse durante sua reunião semanal, os resultados do último trimestre são excepcionais. Seus sistemas preveniram mais de 50 milhões de reais em fraudes para nossos clientes. Você está transformando a indústria. Mais importante para Clara, ela estava criando um ambiente de trabalho onde pessoas talentosas podiam prosperar sem medo. Sua divisão tinha a menor taxa de rotatividade da empresa e a maior satisfação dos funcionários. Ela havia aprendido com sua experiência traumática e estava determinada a garantir que ninguém em sua equipe experimentasse o que ela havia passado. Mas o aspecto mais satisfatório da nova vida de Clara era sua participação no processo legal contra Marcos. Como testemunha principal, ela havia fornecido evidências cruciais que solidificaram o caso do Ministério Público. Seu testemunho detalhado sobre a sabotagem deliberada de seus projetos e a humilhação injusta que sofreu havia tocado profundamente o júri. Doutora Mendes, o promotor havia perguntado durante sua audiência, como se sentiu quando descobriu que seus projetos haviam sido deliberadamente sabotados para justificar sua demissão. Clara respirou fundo antes de responder. Senti como se tivessem roubado não apenas meu emprego, mas minha dignidade profissional. Mas também me fez perceber que experiências difíceis podem nos ensinar lições valiosas sobre liderança ética e integridade. Sua resposta havia ecoado na sala do tribunal, um contraste marcante com a arrogância defensiva que Marcos havia demonstrado durante seu próprio testemunho. Roberto Silva também havia se beneficiado da queda de Marcos. Contratado pela CyberGuard como diretor de segurança da informação, ele trabalhava agora diretamente com Clara, formando uma parceria profissional baseada na confiança mútua e objetivos compartilhados. Sabe, Roberto disse a Clara durante um almoço, nunca imaginei que expor a verdade sobre Marcos resultaria em tantas mudanças positivas. Não apenas para nós, mas para toda a indústria. Clara sorriu, lembrando-se da jovem desenvolvedora otimista que havia sido demitida injustamente meses atrás. Às vezes, as piores experiências nos preparam para as melhores oportunidades. Enquanto isso, Marcos aguardava o veredicto do júri, sozinho e abandonado por todos que um dia haviam temido seu poder. Ele estava prestes a descobrir que a justiça, embora às vezes lenta, pode ser inexorável. 2 anos após a demissão de Clara, Marcos Ferreira estava sentado em uma cela da Penitenciária Federal de Brasília, vestindo o uniforme laranja padrão dos detentos. A sentença final havia sido de 9 anos de prisão por múltiplas acusações de fraude corporativa, mais multas que excediam 15 milhões de reais. Seu advogado havia conseguido reduzir ligeiramente a sentença através de um acordo de delação premiada, mas o preço foi a admissão pública de culpa e cooperação total com as autoridades. Mas a verdadeira surpresa não era a prisão de Marcos, era o que estava acontecendo com Clara Mendes naquele exato momento. No auditório principal do Centro de Convenções de São Paulo, Clara se preparava para subir ao palco da maior conferência de tecnologia financeira da América Latina. Aos 30 anos, ela havia se tornado uma das empreendedoras mais respeitadas do país.
Sua empresa, a Secure Flow Technologies, spin-off de sua divisão na CyberGuard, estava avaliada em R$ 200 milhões e tinha contratos com os principais bancos do continente. Ladies and gentlemen, o apresentador anunciou para uma plateia de 3.000 executivos e desenvolvedores: por favor, recebam a fundadora e CEO da Secure Flow Technologies, doutora Clara Mendes. Clara caminhou até o centro do palco com a confiança de quem havia transformado trauma em triunfo. Sua apresentação, intitulada Liderança Ética na Era Digital, começou com uma revelação que deixou a plateia em silêncio. Há 3 anos, ela disse, sua voz clara ecoando pelo auditório: fui demitida injustamente por um chefe que sabotou meu trabalho para justificar sua decisão. Aquele momento devastador se tornou o catalisador para tudo que conquistei desde então. A plateia ficou em silêncio absoluto. Clara continuou, compartilhando sua jornada desde a humilhação no escritório de Marcos até a criação de uma empresa que havia revolucionado a detecção de fraudes financeiras. Aprendi que verdadeira liderança não vem do medo ou da intimidação, ela explicou. Vem da capacidade de inspirar pessoas a darem o melhor de si, criando ambientes onde o talento pode florescer. Durante sua apresentação, Clara revelou dados impressionantes. Sua empresa havia prevenido mais de R$ 2 bilhões em fraudes nos últimos 18 meses. Mais importante, ela havia criado 500 empregos diretos e mantinha uma política de diversidade e inclusão que se tornou modelo para a indústria. Cada funcionário demitido injustamente por meu antigo chefe, Clara disse, foi contratado por nossa empresa ou por parceiros nossos. Transformamos a crueldade dele em oportunidades para pessoas talentosas. Na prisão, Marcos assistia à apresentação de Clara através de um tablet na biblioteca da penitenciária. Um programa de ressocialização permitia que detentos acompanhassem desenvolvimentos em suas áreas profissionais anteriores. Ele havia mudado drasticamente, 25 quilos mais magro, cabelos grisalhos, uma expressão que misturava remorso com algo que ele havia perdido há muito tempo: humildade. Ela conseguiu, Marcos murmurou para si mesmo, observando Clara receber uma ovação de pé de 5 minutos da plateia. Ela realmente conseguiu. Nos 2 anos de prisão, Marcos havia participado de terapia obrigatória e programas de reabilitação. Pela primeira vez em décadas, ele foi forçado a confrontar as consequências reais de suas ações. Cartas de antigos funcionários lidas durante as sessões de terapia revelaram o trauma duradouro que suas práticas haviam causado. Famílias destruídas por demissões injustas, carreiras arruinadas, sonhos despedaçados. O mais impactante foi uma carta de sua própria ex-esposa, explicando como seus filhos adolescentes se envergonhavam do nome da família e haviam mudado seus sobrenomes. Você não apenas destruiu sua própria vida, Marcos, ela escreveu. Você ensinou nossos filhos que sucesso baseado em crueldade não é sucesso real. Mas a maior surpresa estava ainda por vir. 3 meses após a conferência, Clara fez algo que ninguém esperava, nem mesmo ela mesma havia planejado até semanas antes. Ela visitou Marcos na prisão. Sentados em lados opostos de uma mesa de metal na sala de visitas, eles se encararam em silêncio por longos momentos. Marcos havia envelhecido 1 década em 2 anos. Clara, por outro lado, irradiava uma confiança serena que vinha de ter encontrado seu verdadeiro propósito. Por que veio? Marcos perguntou, sua voz rouca e hesitante. Clara respirou fundo antes de responder, porque percebi que guardar raiva estava me impedindo de ser completamente livre. E porque acredito que as pessoas podem mudar, se realmente quiserem. Marcos lutou para encontrar palavras. Eu destruí sua vida. Por pura ganância e arrogância. Como pode estar aqui? Você não destruiu minha vida, Clara respondeu calmamente. Você destruiu o caminho que eu achava que deveria seguir, mas esse caminho me levou a algo muito melhor. Marcos baixou a cabeça, lágrimas escorrendo por seu rosto pela primeira vez em anos. Eu sinto muito. Sei que palavras não podem desfazer o que fiz, mas preciso que saiba, eu sinto muito profundamente. Eu sei, Clara disse suavemente. E eu aceito seu pedido de desculpas. Ela se inclinou para a frente ligeiramente. Marcos, você tem 4 anos restantes de sentença. Use esse tempo não apenas para se punir, mas para descobrir quem você realmente quer ser quando sair daqui. Antes de partir, Clara deixou um envelope na mesa. Dentro estava uma carta detalhada sobre programas de reabilitação corporativa que ela havia ajudado a desenvolver.
programas destinados a ajudar executivos a reconstruir suas vidas de forma ética após cometerem erros graves. Quando você sair, ela disse, levantando-se para partir, há uma chance de redenção esperando. Mas só se você realmente mudou. 6 meses depois dessa visita, Marcos se tornou o coordenador do programa de educação empresarial da penitenciária, ensinando outros detentos sobre os perigos da liderança tóxica e os benefícios da gestão ética. Suas aulas se tornaram as mais populares da prisão. Clara, enquanto isso, havia expandido sua empresa internacionalmente e começado uma fundação dedicada a apoiar profissionais vítimas de assédio moral no trabalho. A Fundação Clara Mendes já havia ajudado mais de 1.000 pessoas a reconstruir suas carreiras após experiências traumáticas no ambiente corporativo. Em uma entrevista para a revista Forbes Brasil, Clara foi perguntada sobre qual era seu maior orgulho profissional. Não são os sistemas que desenvolvemos ou os prêmios que ganhamos, ela respondeu. É saber que criamos uma cultura onde pessoas podem errar, aprender, crescer e prosperar sem medo. É saber que transformamos dor em propósito, injustiça em inspiração. O destino surpreendente não era apenas que o vilão havia sido punido e a heroína havia triunfado. Era que ambos haviam encontrado formas diferentes de redenção, Clara através do perdão e propósito, Marcos através do reconhecimento genuíno de seus erros e dedicação à mudança. A última linha da apresentação de Clara na conferência havia resumido perfeitamente. Às vezes, nossos maiores inimigos nos dão nossos maiores presentes, a oportunidade de descobrir nossa verdadeira força. Marcos havia tentado destruir Clara, mas inadvertidamente criou uma das líderes mais respeitadas de sua geração. Clara, em sua compaixão, ofereceu a Marcos algo que ele nunca deu a ninguém: uma segunda chance. O círculo da justiça se completou através da transformação mútua, perdão, e da prova de que mesmo os finais mais sombrios podem gerar novos começos extraordinários.